somos libertos pela cruz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Vou chamar a noite de Santa Ceia, né? De ceia do Senhor, que nós possamos lembrar na morte de cruz, na cruz do Calvário, amém? Aleluia. Grande Deus, Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Glória. Louvado é teu nome.
Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 15. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amém. Glória a Deus. Oremos então ao nosso Deus agora. Senhor Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome, a Tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor já nos concedeu até. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor abençoado, Senhor, louvores genuínos, autênticos. Obrigado, Senhor, pela seriedade com que o trabalho vem sendo realizado. Te louvamos, Senhor, te damos graças. Louvamos ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor. Louvado seja Deus. Senhor, abre a porta da palavra agora. Fala ao nosso coração, Teu povo presente. Aqueles que estão, Senhor, assistindo, Senhor, pela internet. Aqueles que ouvirão depois, assistirão depois. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Dá a Tua bênção e a Tua vitória. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Este é o nosso segundo domingo após a liberação parcial do culto que nós tivemos. Abençoado da ceia do Senhor pela manhã, graças a Deus, pela presença do povo de Deus aqui de manhã. Agora temos mais uma parte da igreja aqui e outra parte ainda não está participando. Então, aquela situação que nós tínhamos de termos o culto de domingo somente aqui na sede e as congregações assistirem a nossa transmissão aqui, já não tem mais, porque aqui em Avaré, todas as congregações agora estão ou devem estar em culto, todas elas estão liberadas para fazer o trabalho, e nas cidades também. Então não tem mais aquela concentração do nosso culto aqui aos domingos. Então é um momento diferente, já estamos apenas com o público da igreja sede, aqueles que desejarem, e os irmãos que estão já cultuando a Deus conosco nessa noite. Glória a Deus por isso. Nós vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Essa noite nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho as lições. Essa passagem da viúva de Naim. No seu ministério terreno, teve períodos, teve fases, mais ou menos 3 anos e meio, mais de 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Ele teve períodos. Um dos períodos do Senhor, o primeiro período, foi um período de anonimato, onde ele não era conhecido. O segundo período foi o período de popularidade, onde grandes multidões seguiam ao Senhor. E um terceiro período foi um período de rejeição. E este momento que nós estamos estudando aqui, que nós vamos meditar um pouco nessa noite, é um período da popularidade do Senhor Jesus, quando ele estava no auge, quando multidões o seguiam. Se nós analisarmos aqui o próprio livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 1,
Nós vemos que no capítulo 7, versículo 1, diz que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum ficava mais ou menos a distância de 50 quilômetros, era mais de 40 quilômetros de distância de Naim. Jesus operou este milagre da ressurreição do filho da viúva. Então Jesus, no versículo 1, está em Cafarnaum, aí ele viaja com uma multidão que o seguia cidade em cidade. Jesus viaja com uma multidão o acompanhando, mais de 40 quilômetros pelos desertos da Judéia, enfim, não era o deserto, mas eram locais áridos, locais quentes, locais difíceis. Então Jesus estava nesse momento. No versículo 11, já fala que, versículo 11 diz que aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então no versículo 1 Jesus estava em Cafarnaum, no versículo 11, 40 quilômetros à frente, e a multidão acompanhou ele por esses 40 quilômetros. Por esses 40 quilômetros. Então Jesus ia chegando na cidade de Naim, com muitos discípulos e uma grande multidão. O versículo 12 fala que como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, ia com a viúva. Então, outra multidão. Houve ali, nesse momento, um encontro de duas multidões. Uma multidão que havia chegado com Jesus, acompanhando o velório, o sepultamento do filho da viúva. Duas multidões. Uma multidão que acompanhava o filho, o autor da vida, o Senhor da vida, e uma outra multidão que acompanhava um outro filho único de uma viúva, multidão que acompanhava um morto e uma multidão que acompanhava ao Deus vivo. E estas duas multidões se encontraram. Será, irmãos, que foi coincidência Jesus chegar lá na porta da cidade alguns minutos antes do moço ser levado para o seu sepulcro? Porque Jesus chegou, estava no caminho, foi um cruzamento. Se perdesse ali por alguns minutos, poderia não ter acontecido essa história aqui. Então será que houve uma simples coincidência? Nós, irmãos, que acreditamos no controle absoluto de Deus, que acreditamos na palavra de Deus, nós temos a fé, nós temos a ciência que Deus, Ele é o controlador de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Se nós formos agora lá nas cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, e nós pegarmos um copo, e for lá, e todo aquele mundo de água que jorra lá, e a gente for lá e pegar um copo d'água lá, se nós chegarmos lá amanhã, Deus já sabe qual água estará dentro daquele copo. Não será uma coincidência, porque se isso não for possível, irmão, se Deus não tiver esse poder, Ele não é todo poderoso, mas o que nós acreditamos é que o nosso Deus é todo poderoso, aleluia. Então não foi uma coincidência essas duas multidões estarem aqui. E o versículo 12, Lucas 7, 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único e uma grande multidão ia com ele. O 13, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Quando Jesus viu a viúva, irmãos, está dizendo aqui a palavra que ele teve uma íntima compaixão. Ele se condoeu pela viúva. Por que condoeu? Porque o filho dela era jovem, era um moço.
era o filho único, e além de ser o filho único, era o filho único de uma viúva. Então olha que coisas graves, um moço, filho único de uma mulher viúva. Então ali havia um momento de tristeza, havia um momento de fome, expectativa de fome, porque ela não tinha marido, ela não tinha filho, e a gente estudando a Bíblia vê que era difícil a vida das mulheres, das viúvas naquela época. A Bíblia trata bastante do assunto das viúvas, e também, além da tristeza, além da expectativa de fome, também a linhagem da mulher estava se encerrando. Quem daqui gostaria de ver a sua família acabando? Quem gostaria? Não, você pensa de ter filhos, ter netos, netas, que a sua linhagem continua. Se você tem um pedacinho de terra, tem alguma casa, você quer deixar para a sua herança. Então ela estava vendo tudo isso sumir. Uma mulher que estava triste, que estava com uma expectativa, a família dela estava acabando, e tinha uma multidão que estava junto com ela. Mas irmãos, o que adianta a multidão? Ela só vai até aquele limite. Porque quem vai substituir o lugar do menino na mesa, onde ele estava acostumado a sentar? A gente em casa tem um lugarzinho que a gente senta no sofá, que senta na mesa, enfim, a gente tem os nossos costumes, não é? Então, como é que ela ia pegar alguém da multidão e colocar na mesa, lá onde o rapaz fazia as refeições, na cama, o lugarzinho dele, ela vai olhar a cama dele vazia, as roupas dele, o que ele ia fazer com as roupas dele? Quem iria ocupar o lugar daquele rapaz no coração daquela mãe? Coração. Então, quando Jesus viu tudo isso, ele sentiu íntima compaixão por aquela mulher. E além do mais, irmãos, naquele tempo não tinha uma Santa Casa, não tinha um SUS, uma UPA, não tinha uma Bolsa Brasil. Ela estava desamparada, realmente. Ela não tinha expectativa. E outra coisa, um filho, por menos que ele deseje, por mais que ele tema isso, mas nós temos a consciência, os filhos que um dia sepultarão os pais. Mas um pai não tem expectativa de sepultar um filho. Não é? Então, quer dizer, era um momento realmente difícil, era um momento delicado, e o Senhor Jesus, olhando todas estas coisas, outras que nós não citamos, que nós nem imaginamos, íntima compaixão desta mulher. Aí o versículo 13, o Senhor falou para ela: não chores. Era até, irmãos, uma contradição da época, porque a palavra carpideira significa pessoas que eram contratadas para chorar nos velórios. Então, o normal, o estímulo era que se chorasse muito, assim, até se pagava para chorar. E Jesus chega lá, de repente, rompe com isso, e chega para a mulher e fala: não chores. Irmãos, e aquele que falou, podia e pode falar: não chores. Porque não é simplesmente um não chores jogado fora, é um não chores que vem de Deus, de alguém que tem poder para realmente cumprir essa palavra, não chores. Era um não chores, não era um não chores de um homem, era um não chores de Deus. Talvez para alguém aqui, para alguém aí, hoje ou algum dia, o Senhor fala: não chores. O objetivo de Deus é enxugar as lágrimas. Apocalipse, nota aí, irmão Diniz, capítulo 21, versículo 3 e 4. Então, Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha como continua: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmãos, o objetivo de Deus, o que Deus vai fazer, mais cedo ou mais tarde, Ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Eu estou me lembrando, até a internet me lembrou esse do meu pai. Ele estava há 2 anos atrás vivo ainda, há poucos dias para ele falecer. Eu até tirei aquilo diante dos meus olhos, porque machuca. Às vezes nós não choramos, mas com o nosso coração, com as nossas entranhas, nós sentimos, nós choramos. Mas a Bíblia fala que Deus enxugará dos nossos olhos, irmãos. E se Deus falou, nós acreditamos. Haverá um dia que nós teremos a felicidade, porque é uma felicidade que vem de Deus, porque os efeitos do pecado serão exterminados da criação de Deus. Glória a Jesus. Então diz a palavra de Deus, irmão, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Eu quero te dizer uma palavra, porque aqui em Mateus capítulo 2, versículo 18, muito sério aqui. Mateus 2:18 diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Nós sabemos, irmãos, que esse texto aqui está dizendo o quê? O que é Raquel chora e não quer ser consolada? Isso daqui é um símbolo, é uma linguagem que a Bíblia tem para nos dizer das mães que perderam os seus filhos, as mães que perderam os seus filhos e não queriam ser consoladas. Quando houve a mortandade de crianças, as mães perdendo as suas crianças, as filhas de Israel perdendo as suas crianças, está dizendo aqui que elas não queriam ser consoladas. Era como se a pessoa dissesse: olha, não tirem minhas lágrimas, não tirem minhas tristezas, eu não quero que as lágrimas sejam tiradas dos meus olhos. As minhas lágrimas, a minha tristeza é tudo que eu tenho na vida. Eu me recuso a tirar as lágrimas dos meus olhos. Eu me recuso, é tudo que eu tenho. Então, está dizendo aqui que ela se recusava a ser consolada. E nós, irmãos, também estamos sujeitos a isso, a nos recusarmos a ser consolados. Consolada. Eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinha. Quero te dizer que o Senhor nosso Deus, Ele sabe como chegar no mais profundo do seu ser e sarar a sua terra e curar o seu coração. Aleluia. Deus sabe como fazer isso daí, irmãos. Nós podemos dizer: eu me recuso, mas Deus sabe, porque o objetivo de Deus é secar os olhos, é tirar todas as lágrimas, mas do jeito certo, como Ele fez com essa viúva aqui. Mas como é possível? Para Deus nada é impossível. Irmãos, aquela mulher, aquela mãe, não pediu nada. Pode examinar o texto aí. Lucas 7, de 11 a 17. A mulher não pediu nada. O filho estava morto. Naturalmente, não podia pedir nada. A multidão que acompanhava o defunto, não tinha conhecimento de Jesus. Mas a multidão que acompanhava o Senhor Jesus estava junto dele, andando de uma cidade para outra, justamente por causa dos sinais que ele operava, por causa dos milagres que ele operava. Então a multidão que acompanhava Jesus sabia que ele fazia coisas extraordinárias. Mas ninguém pediu nada para o Senhor Jesus.
Ninguém pediu nada. Porque o que se pensava naquele tempo, o que é? Morreu, é o fim, não tem mais o que fazer. E alguns textos bíblicos mostram isso daí. Em João 11, versículo 23 e 24, quando Lázaro morreu, Jesus chegou para a Marta e falou com a Marta. E a Marta, olha o que a Marta diz aqui, olha. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então ela não acreditava que Jesus ia ressuscitar Lázaro naquele dia, naquela hora. Ele vai ressuscitar no último dia. E ainda as pessoas que estavam ao redor, eles não esperavam que Jesus ressuscitasse Lázaro. Mas no 11:35 de João, diz, outros porém disseram, este homem, que é Jesus, curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Quer dizer, eles acreditavam em Jesus até o ponto dele impedir Lázaro morrer. Agora, depois que morreu, eles já não colocam mais esperança aqui. E isso daí é confirmado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 49, quando Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, o Jairo falou, Senhor, vai depressa, porque a minha filha está morrendo. Aí Jesus parou para curar a mulher que tinha o fluxo de sangue, e nesse meio tempo aí, a filha de Jairo morreu. Quando a filha de Jairo morreu, já veio um recado para o Jairo. Está escrito isso daí em Lucas 8:49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Quer dizer, morreu a sua filha. Então os milagres de Jesus, o limite de Jesus estava encerrado. Não incomode mais o mestre. Era alguma coisa realmente extraordinária. Então ninguém pediu. Ninguém pediu. Era o limite. Ninguém pediu nada para o Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós louvamos a Deus porque nós servimos a um Deus que nos surpreende. Nos surpreende positivamente, não é negativamente. Deus não prepara uma cilada, uma armadilha para nos pegar nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nas nossas debilidades, nas nossas obstinações, na nossa teimosia, sempre batendo no mesmo pecado, na mesma tecla. O Senhor não nos expõe, o Senhor não faz a gente passar vergonha. O Senhor é misericordioso. Quando Ele nos surpreende, Ele nos surpreende com coisas boas. E aí nós vamos conhecendo este Deus, admirando a esse Deus, e nós vamos acabando nos rendendo e falando, olha, não tem jeito, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser mais agradecido, preciso amar mais esse Deus, porque esse Deus é tremendo demais na minha vida. Ele vai nos surpreendendo. Então as pessoas, eu acabei de ler para os irmãos aqui, eles achavam, ninguém pediu para o Senhor, porque a expectativa assim, morreu, é o fim. Então ninguém pediu nada para Jesus. Mas sabe um exemplo de ser surpreendido? Exemplo de ser surpreendido é o exemplo de Jacó. Jacó foi enganado por seus filhos, colhendo plantado. Eles venderam José para o Egito. E aí pegaram a capa do José, melaram de sangue de um animal, levaram para o Jacó, falou, teu filho morreu. É dele essa capa aqui? Ele morreu. E aí no coração de Jacó, o José estava morto. Ele tinha sido comido pelas feras, virou comida de animal. Ele não pôde nem sepultar o filho dele. Então, ele não tinha esperança sequer de ver o seu filho. Mas no decorrer da história de José, quando os irmãos dele foram para o Egito, na fome, o Jacó foi também, no final, em Gênesis 48:11, o Jacó faz uma declaração
Gênesis 48, 11. Então disse Israel, que é o nome de Jacó também, disse Israel a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, eu não esperava mais ver você, e eis que Deus me fez ver os teus filhos. Aleluia. Então ele não só viu, irmãos, o seu filho José, como viu a sua nora também, que não está anotado aqui, e viu também Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Então ele declara assim: eu não esperava, mas Deus me fez ver mais do que ele esperava. Eu vi você, José, e vi os teus filhos também. Então ele foi surpreendido pelo Senhor nosso Deus de uma forma maravilhosa. E é isso que Deus faz. Eu quero dizer de novo, a mulher não... Ninguém pediu para Jesus ressuscitar aquele morto lá. Ninguém pediu. Agora, João criativa. Aquele rapaz não sairia daquele estado sozinho. Ele já estava morto. Ele não tinha nem como pedir. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21, Jesus ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha que tremendo, irmãos. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Filho de Deus quis ressuscitar o filho da viúva de Naim. O Senhor quis ressuscitar. Quero te perguntar aí na sua casa, quero te perguntar aqui na casa do Senhor: você já louvou a Deus hoje porque o Senhor Jesus Cristo quis tocar na sua vida e te ressuscitar dentre os mortos? Aleluia! Já louvou a Deus por ser um dos tais, por ter sido, por ter recebido essa revelação de Deus? Já louvou a Deus? Louve a Deus, porque é isso que está dizendo aqui dentro da palavra de Deus. O Senhor, Ele teve misericórdia de nós, irmãos. Então nós devemos de ser agradecidos ao Senhor, porque Jesus quis fazer isso com o filho da viúva de Naim, e Ele quis fazer isso conosco também, e nós somos agradecidos e reconhecemos esta misericórdia do Senhor nosso Deus. Lucas 7, 14 e 15, chegando-se, tocou o esquife. Esquife, aqui no caso seria uma maca, onde se levava o defunto, um tipo de uma maca. E parando os que o conduziam, disse: olha só a simplicidade, jovem, eu te mando, levanta-te. Foi tudo que Jesus disse. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Irmãos, está vendo por que nós dissemos, por que Jesus disse: não chores? Não foi um não chores, assim, deixa isso para lá, isso daí não é nada não. Era um não chores, onde Jesus verdadeiramente secou os olhos daquela mulher e encheu os coração dela, a vida dela de alegria. E é este não chores, quando o Senhor, lá em Apocalipse, conforme nós lemos, 21, o Senhor secará de todos os olhos as lágrimas, até mesmo aqueles que se recusam a ser consolados. O Senhor vai me sarar, o Senhor vai consolar os nossos corações. O Deus de toda consolação, Ele consolará os nossos corações. Então o Senhor podia dizer: não chore, porque aquela mulher poderia até chorar, mas era de alegria, era de felicidade, era de vida nova, era de ver o amor, a misericórdia e o poder do Senhor nosso Deus. Então era um não chores diferente, é uma palavra diferente quando Deus fala para nós. E aí, irmãos, já indo para o final da nossa meditação, Lucas 13 diz que o Senhor se compadeceu dela.
Não foi do rapaz, não foi da multidão, não foi dos acompanhantes dele, da multidão dele, nem da multidão que acompanhava o defunto. O Senhor teve compaixão dela. E por causa dela, nós fomos abençoados aqui nessa noite, porque a palavra chegou até nós. Através dela, o Filho foi abençoado, ressuscitando dentre os mortos. O povo que estava lá foi abençoado, presenciando tudo aquilo. Então Deus abençoou uma pessoa em função de outra. Eu não estou inventando nada, está escrito aqui na palavra de Deus. Então aquela mulher, ela foi um canal de bênção para o seu filho e para muitas outras pessoas. Irmãos, ser um canal de bênção, que nós podemos irradiar bênçãos por todos os lugares onde Deus nos permite colocar os nossos pés, ou levar a nossa voz, ou termos alguma participação. Que bom, irmãos, quando nós podemos levar vida, que nós podemos levar a bênção de Deus. Que bom quando nós podemos glorificar, como diz lá em Mateus 5, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, o menino foi abençoado, porque Deus quis abençoar a mulher, e ela foi um canal de bênçãos. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso na mulher do Jó. Por exemplo, o que aconteceu com a mulher do Jó? O Jó ficou só. Está dizendo que a sociedade abandonou Jó, os empregados abandonaram Jó. Ficou só. Os amigos, 3 amigos dele abandonaram. E a mulher falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. E depois, lá na restauração de Jó, mulher, porque Deus deu 10 outros filhos para Jó, mas a mulher foi a mesma, não trocou a mulher de Jó. E esta mesma mulher que falou: amaldiçoa teu Deus e morre, foi a mãe das moças mais bonitas do Oriente. Então, quer dizer, a mulher foi abençoada, voltando a ser rica, sendo mãe das mulheres mais bonitas, das moças mais bonitas da sua região. Mas por que ela foi abençoada? Porque Jó perseverou em ser fiel, em ser temente a Deus. Persevere, irmãos, porque Deus vai abençoar a sua vida e muitas outras vidas através da sua. O último versículo que eu vou ler, os últimos 2 versículos, Gênesis 12, 2 e 3. Deus diz assim para Abraão: sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem vai abençoar, irmãos? É Deus. Se tiver de amaldiçoar, quem é? É Deus. Eu vou abençoar, eu vou amaldiçoar. Mas você, Abraão, você seja uma bênção. O nosso papel, irmãos, é ser uma bênção. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, o nosso dever, a nossa orientação, o mandamento de Deus para as nossas vidas é: seja uma bênção. Então, irmãos, quantas coisas lindas, quantas coisas maravilhosas, quantas coisas
nessa singela meditação da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo demonstrou, restaurando, secando a vida, secando os olhos das lágrimas desta mulher, trazendo aquele milagre extraordinário e mostrando que Ele realmente é o Senhor da vida, é o Senhor dos senhores. Então este mesmo Senhor, que trouxe uma nova esperança, que trouxe uma nova revelação para todo aquele povo, Ele mostra que isso daqui é uma lição que nós devemos de aprender dele. Sermos crentes, confiarmos no Senhor, esperarmos em Deus, acreditarmos que o nosso Deus nos surpreende, que Ele vela por nós, que Ele olha por nós sim, e que Ele nos ensina a sermos uma bênção. Sim, queridos irmãos, glória a Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus guarde e que nós possamos guardar esta palavra de Deus em nossas mentes e em nossos corações. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Amém, glória a Jesus, glória a Deus. Amém, estamos dentro do nosso horário, irmãos, a transmissão, não podemos estender mais. Eu quero convidar aqui o nosso Ministério de Louvor para apresentar um louvor mais juntamente com a igreja, com você em casa. Todos nós vamos louvar agora o Senhor e depois nós vamos encerrar esta parte e dar continuidade em nome do Senhor nosso Deus. Vamos louvar a Deus então de todo o nosso coração. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, igreja. Nós vamos mais louvar o nome do Senhor Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. Adore o Senhor Jesus de todo o seu coração. Não perca essa oportunidade. Estamos felizes, né? Por estar de volta com os irmãos.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe aos queridos irmãos, a você, ao senhor e à senhora que está aí no seu lar, participando desse trabalho e desse momento de louvor. Graças a Deus. Quinta-feira, 20h, nós retornamos, tá bom? Quinta-feira, em nome do Senhor, mais um momento de louvor, mais um momento de palavra de Deus. Domingo, aqui na igreja sede, 8h30, o retorno da escola dominical, tá? Então os irmãos sabem, e querendo Deus, domingo que vem, nós teremos o nosso culto aqui também, na igreja, 7h30, e também vamos transmitir normalmente. Então, um pouco pela transmissão e um pouco presencial, tá? Então, o trabalho continua. Os irmãos que se esqueceram da oferta missionária, tragam quinta-feira, tragam domingo que vem. Os irmãos que se esqueceram da campanha do quilo, traga quinta, traga domingo que vem. Nós precisamos, tá bom? Vamos continuar abençoando uns aos outros em nome do Senhor. Quero prestar aqui homenagens à irmã Thaís, esposa do irmão José, filha do nosso irmão Valdinei. Deus abençoe sua vida, Thaís. Muitos anos de vida, tá bom? Tem também, acho que a irmã ali da Vila Martins, acho que, como é que é o nome? Acho que é a Camila, né? Carol, não sei. Deus abençoe a nossa irmã que eu vi hoje na internet. E pedido de oração também pela irmã Ercília, pela mãe do irmão Tiago, Fátima, que está internada, ele está pedindo. A irmã Alice, a irmã Débora, nós vamos orar também. Moncelli está pedindo oração por um familiar dele, José Manto. E também a irmã Cida Martins está pedindo oração pela Kelly. Que o Senhor tenha misericórdia. Ela acho que deu à luz, né? A Kelly, né? E então nós vamos orar por ela também em nome do Senhor, tá bom? Eu preciso oração da igreja. Quem mais precisa oração nessa noite, irmãos? Amém? Os irmãos precisam? Amém, graças a Deus. É a Aline. É a Aline. Não é a Thaís não, né, irmão? É a Aline. Então, ato falho aqui, Aline, desculpa, tá bom? Então, fica os parabéns para você aí também, Thaís, mas aí eu somo agora com a Aline. Deus abençoe a Aline, seu esposo Wellington, tá? Deus abençoe ricamente. Vamos orar então. Deus abençoe ricamente, em nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos cantar mais um pedacinho aí, para nós encerrarmos? Vamos? E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.